Pessoal, falei de se inscrever no YouTube, falei de nos seguir no Instagram e não posso esquecer de pedir para vocês nos seguirem também no Telegram, né? Que é um canal que a gente utiliza apenas para comunicar a vocês sobre lançamentos de novos livros e início das lives que a gente faz no Instagram, tá bom? Então vai lá no Telegram, no Sinopses, se inscreve lá para nos acompanhar, tá certo? Mas vamos lá, Sabrina, como o livro pode contribuir na preparação dos profissionais para combaterem o idadismo que pode vir acompanhado da própria pessoa idosa nos atendimentos? Olha, nós tomamos alguns cuidados. Um deles foi quem convidar para fazer a apresentação dos casos. Então, nós só trouxemos para o livro pessoas que têm uma experiência absurda na área de atendimento clínico, nas abordagens comportamental ou nas abordagens cognitivo-comportamentais. E nós tomamos mais um cuidado, que foi pedir que esses profissionais, além de contar o que eles fizeram, contar o caminho mesmo das pedras para fazer um atendimento, e eu sempre acho que os alunos aprendem demais, todos nós aprendemos demais vendo como outros profissionais trabalham, nós pedimos que eles contassem se eles tinham crenças idadistas, se os clientes tinham crenças idadistas, como que isso apareceu e como que eles manejaram isso nesses casos. Porque acontece, porque às vezes você recebe uma pessoa idosa e você de cara pensa que ela veio trabalhar luto, e não foi isso que ela foi fazer ali. Ou ela acha que ela não tem mais direito disso ou daquilo porque já passou da idade dela. E isso é uma crença que a gente tem que combater. Então, nós pedimos que isso fosse explicitado no livro, porque o idadismo é uma das coisas que tem que ser combatida desde o começo. Você não pode deixar ficar. É um tipo de preconceito que marca demais as vidas das pessoas e nos priva demais de muitas oportunidades que nós podíamos ter. Então, quem pegar o material para ler vai ver claramente declarado alguns aspectos sobre como que ele pode aparecer em contexto clínico e como que ele pode ser manejado em contexto clínico, trabalhado de forma a ser combatido, porque isso é uma coisa que quem trabalha com envelhecimento tem que assumir para fazer, combater o idadismo. De fato, o idadismo ele está presente em todas as gerações, né? Tanto na pessoa idosa que procura, né, a terapia, e às vezes é um ato de coragem, né, procurar a terapia. Embora a gente comentou, né, que hoje as pessoas já entendem mais a função da terapia, a gente já recebeu também cliente que ele não contava para ninguém que ele estava lá, que ele tinha muita preocupação do que as pessoas iam dizer. Né? Então, o idadismo está presente tanto na pessoa idosa quanto na pessoa mais jovem também. Às vezes de forma muito benevolente. Né? É socialmente desejável ajudar as pessoas mais velhas. Mas será que essa pessoa quer ajuda, precisa de ajuda? Né? Então, às vezes, algumas posturas, elas podem ter um caráter muito mais paternalista do que uma gentileza. Vem coberto com uma gentileza, mas, na verdade, a pessoa, às vezes, sem perceber mesmo, porque a gente não percebe, a gente está exposto a uma cultura idadista e a gente é influenciado por isso. E aí é um processo de educação, de letramento, para a gente poder reestruturar essas crenças, mas estamos presentes, todo mundo, o cliente e o terapeuta. Só que quando a gente vai trabalhar com uma pessoa idosa, especialmente quando há diferenças geracionais nessa díade, a gente tem que olhar com muito mais cuidado para isso. Isso é parte de um protocolo da terapia. Não é simplesmente você chegar lá, fazer uma triagem, ver qual que é a queixa do seu cliente, estabelecer o objetivo e trabalhar isso, né? Além do vínculo terapêutico. Você precisa deliberadamente identificar as suas próprias crenças idadistas e a do teu cliente também. Porque também não é incomum a pessoa idosa chegar e falar assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Então, não tem mais nada para fazer agora. Então, como é que você vai propor um processo terapêutico se aquela pessoa tem aquilo como uma crença, como uma regra? Então, antes disso, a gente precisa trabalhar de forma sistemática para desconstruir crenças idadistas da díade, terapeuta e cliente. Excelente. Bom, quem nos acompanha aqui já sabe que eu vou tentando derrubar a nossa produção, porque a produção tem as perguntas todas ali embaixo, tal, elas também sabem tudo que eu vou perguntar aqui. Isso aqui, vocês pensam que não é combinado? É tudo combinado. Tem um monte de folha aqui, ó, vem as perguntas, elas já sabem tudo que eu vou perguntar, mas como eu sou o Ricardo da Sinopse, eu não gosto de coisa muito alinhada, eu sempre boto as minhas bombas aqui para derrubar todo mundo. E eu já vou soltar logo a primeira para provocar vocês duas. Meninas,
Eu sou de uma geração que meus avós com 50 anos eram velhos, muito velhos. Eu hoje estou com 64 e, assim como eu, tenho uma galera, eu tenho uma turma de motociclistas, todos na minha faixa de idade, e tem um que tem 76 e ainda anda de moto. Não está na hora, o que vocês acham? Vocês que trabalham, né, com esse público, não está na hora de se rever esse conceito de idoso, entendeu? Essa régua, quando ela foi traçada lá atrás, ela tinha um patamar de, acho que é 65, né, se não me falha a memória, ou acima de 60, não me recordo agora, mas isso era de um passado. Hoje, até porque as pessoas já vêm, dos últimos 10, 15 anos, todo mundo já tem a preocupação com a saúde mental, todo mundo tem a preocupação em se cuidar na academia, todo mundo cuida de alimentação. Não é meio injusto ainda manter como um idoso uma pessoa numa faixa etária que está todo mundo hoje produzindo ainda? Tipo assim, ó, vamos jogar essa régua para 70, 75, dali para cima vamos tratar. O que vocês acham? Só para dar uma polemizada. Posso começar? Fica aí. Bom, primeira coisa, Ricardo, não existe um marcador para a etapa da velhice, um marcador assim preciso, entendeu? Se você parar para pensar, a gente está envelhecendo a partir do momento que um óvulo é fecundado. Uma criança está envelhecendo, está todo mundo envelhecendo. Esse critério de 60 a mais, ele é um critério meramente cronológico, tá? Que ele ajuda, por exemplo, na elaboração de leis, na elaboração de políticas públicas. Então, assim, você ter esse critério cronológico, ele é importante para você delimitar certos públicos-alvos, tá certo? E muito provável que aqui no Brasil, daqui a pouco, vai acontecer de talvez ser 65 mais, porque a população idosa está crescendo, 65 mais é um critério internacional, a gente usa aqui 60 mais ainda. Mas tem uma coisa, Ricardo, que é o estereótipo negativo associada à palavra idoso, idosa, pessoa idosa. E aí isso é um problema. Porque uma pessoa idosa, as pessoas muitas vezes não gostam de ser referenciadas como idoso, como idosa, porque existe um estereótipo negativo de que, então eu sou vovozinho, eu sou vovozinha, eu já estou mais dentro de casa, eu não faço mais nada, eu não sou mais ativa. E aí vem a questão do idadismo de novo, porque ser velho e ser idoso não deveria vir associado com esses estereótipos negativos, né? E aí você trouxe do seu avô de 50 anos. Então, assim, na geração do seu avô, a expectativa de vida era muito mais baixa. Então, realmente, uma pessoa com 50 anos, na época do seu avô, né, já era bastante velha, considerada velha para a época. Agora, eu vou te dar um exemplo, que é o exemplo que eu dou para os meus alunos. Eu gosto de pegar uma foto da minha avó de 60 anos e da minha mãe de 60 anos, para ver a diferença das duas. A foto da minha avó de 60 anos é o estereótipo vovozinha, cabelo branco, preso, roupa coberta. Da minha mãe, é a minha mãe andando de jet ski. Então, assim, é muito distinto. As gerações, elas vão mudando em termos de comportamento, de crenças, de modos de viver. Então, isso também vai implicando em outros modos de viver a velhice, né? Então, assim, a previsão que a gente tem, que eu espero, né, eu estou sendo otimista, é que crenças idadistas sejam cada vez mais desconstruídas. A gente tem visto hoje muitas artistas, mais as mulheres, são as mulheres que costumam sofrer mais idadismo, né? Muita militância das mulheres mais velhas, artistas, questionando certos comportamentos, certas palavras, certas falas veladas. Nossa, você tá ótima para a sua idade, né? Mas por que eu tinha que estar horrorosa para a minha idade? Né? Então, assim, eu acho, Ricardo, que é uma construção social que a gente tem que começar a favorecer, de desconstruir o idadismo e de não entender a palavra idoso ou idosa como sendo associada com algo negativo, né? E aí realmente é um trabalho de muitos anos, de gerações, né? Para a gente conseguir fazer essa educação, porque eu acho que é um processo educativo, é uma educação para o envelhecimento mesmo. Vou contar para vocês uma história que aconteceu hoje. Coimbra é uma cidade que quem conheceu Ouro Preto vai entender do que eu estou falando, é morro para todos os lados que você quiser imaginar, de pedrinhas. E eu estava com a minha supervisora aqui, a professora Margarida, e ela tem 67.
E ela estava correndo, literalmente correndo, porque a gente estava atrasada para uma reunião, de salto alto, enquanto ela conversava comigo sem ofegar. E eu estava morrendo, tá? Eu sou pelo menos 20 e tantos anos mais nova do que ela. E ela olha para mim em um determinado momento e fala assim: Nina, você sabia que o envelhecimento saudável começa antes de você ficar velha? Eu não sabia. Esse é um ponto que eu acho que é importante que a gente considere, que a Ilô estava falando, que é a preparação para envelhecer, o que as pessoas esperam do que é envelhecer e de como é que a gente vai lidar com isso. O critério brasileiro, ele ainda é cronológico, baseado na expectativa de vida do brasileiro, que é 77,8 anos, médio. Então, embora a gente conheça muita gente muito ativa, e eu tenha sido humilhada por uma dessas pessoas hoje, que tem um condicionamento físico absurdamente melhor do que o meu, para alguma parte da população que ainda é mais carente, que tem menos acesso, ainda faz muita diferença chegar aos 60 anos e ter uma política pública que dê algum tipo de respaldo. Na Europa é 65. Em alguns países, como Itália, alguns outros, eles estão cogitando 70, mas esse número é sempre determinado em função da expectativa de vida média da população. Mas eu acho que o mais importante aqui é, independente de com que idade for demarcado para o governo que você é um idoso, você começa a envelhecer do dia que o óvulo está fecundado. E se a gente não se preparar para isso, você vai ser um velhinho desses caquéticos. Mas se você se preparar para isso, e sua genética ajudar, você pode ser a pessoa que está correndo de salto alto, humilhando alguém 20 anos mais novo que você. E tá tudo bem. As duas possibilidades existem e a gente vai ter que lidar com todas elas. A ideia é quebrar o preconceito de que você tem que se encaixar nesse estereótipo de vovozinha que está em casa cozinhando, enquanto seus netos estão lá esperando que você conte histórias do passado. Tem um monte de gente por aí que tem mais de 60 anos e tem vidas sociais mais ativas do que os meninos de 20. Tem gente que nem quer esse papel, né? Quer andar de jet ski, quer saltar de paraquedas, quer fazer algumas coisas que, enquanto tinha 20, 30, não pôde fazer. Então, está estudando, está se recolocando, está buscando terapia, porque ele entendeu que ele pode. E esse número que tem, que é a idade dele, é só outro número. A gente lida com eles todos os dias. Você tem CPF, você tem RG, você tem quilo, você tem altura e você tem idade. É isso, é só outro número para lidar. E que se a gente conseguir entender isso, dá para ter uma vida muito mais legal em qualquer etapa da vida que você tiver. Eu sei bem disso, pode ter certeza. Eu não ando de A sua moto? mas eu ando de moto. Mas já andei de jet também, é bem legal, moto aquática. Já tomei um tombaço uma vez, terrível. Mas, meninas, aliás, a próxima pergunta que eu vou fazer para a Heloísa, ela meio que até já deu uma respondida, mas eu vou ter que fazer, está aqui no card, até para que a Sabrina também, de repente, possa dar uma complementada. Como combater o idadismo na sociedade como um todo? Você já falou agora há pouco sobre isso, tem mais alguma coisa que a gente pudesse colocar nesse pacote? Tem, porque eu achei essa pergunta muito pertinente. Eu vou dizer que essa é uma pergunta de pesquisa para o meu grupo de pesquisa, tá? Assim, a gente pode falar de forma genérica, vamos fazer intervenções, políticas públicas, campanhas educativas, fazer as gerações conviverem entre elas para poder criar empatia. Eu acho que isso é uma resposta mais genérica. Mas eu acho que ainda falta aqui para a gente no Brasil entender as características específicas de quem sofre mais idadismo e de quem perpetra esse tipo de preconceito. Né? Então, assim, para quem que a gente tem que direcionar campanhas contra o idadismo? Então, eu já tenho uma hipótese, porque dentro da própria universidade, que é onde a gente está, que está mais próximo da gente, a gente vê manifestações idadistas, né? Recentemente até viralizou um vídeo na internet. Eu acho que a mulher tinha 40 anos, foi fazer uma faculdade, e aí as meninas mais novas, né, fizeram comentários idadistas, ridicularizando. Então, assim, a gente já tem uma ideia de que o idadismo está presente ali também no contexto universitário, mas ele também está presente em diversos outros lugares. Mas, para a gente também ser um pouco mais certeiro em pensar essas intervenções, essas políticas públicas, essas campanhas educativas, a gente tem que entender melhor o perfil desse grupo que sofre mais idadismo e que perpetra também o idadismo. Então, eu acho que, assim, é algo para a gente pesquisar, para a gente entender, para a gente produzir material também
né, para intervenções que visem combater o idadismo, porque é realmente uma pauta bastante urgente para a gente pensar no envelhecimento bem-sucedido, com qualidade de vida e saúde para as pessoas. Acho que um ponto importante também é ver como as representações elas nos afetam. Recentemente, o governo mudou a figurinha que representava as pessoas idosas nos ônibus, nos estacionamentos e tudo mais. E eu vi algumas pessoas falando: nossa, que bobagem, tá perdendo tempo com isso. Não é perda de tempo. Quebra uma ideia que você tem de imediato, porque a imagem consegue fazer isso com a gente. De imediato, você bate o olho e vê uma pessoa de bengala, você já espera alguém fragilizado. E essa não é a realidade que a gente está buscando para as pessoas que estão envelhecendo e que já pertencem à categoria idoso. Então, desde pequenos gestos, como você imagina o que é, o que você se permite pensar, por exemplo, que é uma roupa adequada para uma pessoa de 60, 70, 80 anos, o tipo de música que você associa com essa faixa etária, tudo. A gente vai ter que repensar diversas coisas. E só dá para fazer isso se a gente começar a falar a respeito, a identificar esses perfis e a preparar as pessoas para um olhar diferente do que elas tinham. Porque como funcionou com a minha avó, não vai funcionar comigo quando eu tiver a idade dela. As gerações mudam e o que a gente fez em cada geração muda. Eu vou ser uma idosa que joga videogame. Minha avó nunca ligou um na vida dela. Então, vou gostar de heavy, vou a shows de rock, até enquanto eu conseguir. Quando eu não conseguir, alguém que leve minha cadeira de rodas, porque isso me faz feliz. E a gente vai ter que preparar as gerações que a mudança não vai acabar se você entender que essa geração atual pode gostar dessas coisas. Mas o que a gente vai ter que mudar é a crença de que vai ficar estático. Então, vai ter que sempre procurar quem são as pessoas que, como o idadismo está se manifestando, como a gente combate isso? E vai ter que brigar sério para o Brasil criar políticas públicas, sim, para combater, para valorizar o envelhecimento, porque, eu repito, isso é uma dádiva. Quem não envelheceu foi porque morreu novo. Tá? E como valorizar o envelhecimento? Um dos papéis que ajuda um pouco nisso é a manutenção do capital. Então, como essas pessoas estão ficando mais saudáveis e elas conseguem continuar tendo dinheiro, elas começam a ser incluídas em programas de turismo, em programas de relacionamentos, em coisas das quais elas eram naturalmente excluídas quando deixavam seus empregos. Então, a gente já vê algumas mudanças e a gente sabe que essas mudanças podem ser aceleradas. E na área da psicologia, eu sugiro fortemente que os estudantes atuais e os próximos que se interessarem se preparem para atender esse público. O que vai ser seu público majoritário não vai demorar tanto para isso acontecer. E você vai ter que saber trabalhar, porque senão ele vai gastar o dinheiro dele pagando outra pessoa. Essa tecla, Sabrina, eu bato e bato constantemente aqui, toda a oportunidade que a gente tem de conversar com o público é que é essa. Eu tenho uma teoria de que, assim como o médico, assim como o advogado, o psicólogo também deveria ter a sua especialidade, né? Não que ela seja... Mas o se especializar em algum tema certamente vai canalizar para esse profissional a indicação de pacientes, né? Então, eu vejo isso como um caminho obrigatório na psicologia. Eu não consigo imaginar, assim como hoje tem a questão da fratura, tem gente que só trata a fratura de braço, outro só de perna, outro só de não sei o quê. A fratura é fratura, mas as pessoas vão se especializando num grau tal que quando aparece algum caso, cai direto para essa pessoa, né? Então, eu não vejo crise para quem for trabalhar com a psicologia, nunca, porque sempre vai ter paciente. Agora, você pode cobrar X ou pode cobrar Y pelo seu atendimento, de acordo com o seu conhecimento. E é para isso que a gente está aqui, né, sempre produzindo os materiais, distribuindo esse conhecimento, trazendo aqui as entrevistas com acesso gratuito à informação, porque tem que se informar e não tem como. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!